Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. De duas outras, né, de um conjunto de palavras que definem as tarefas humanas em relação a terceiros. Então, quais são as tarefas que você desempenha ou você realiza de forma técnica, de forma organizada, para auxiliar ou ajudar os outros? O que é que você pode e o que é que você faz que otimiza, né, o seu processo de evolução? Pois bem, nós que somos espíritas, temos como premissa básica que aprendemos e que somos resultados de um processo evolutivo. E que esse processo evolutivo envolve as reencarnações, não é, sucessivas, envolve também a comunicação nossa com o plano espiritual e que, em decorrência das nossas vivências, em vidas sucessivas e passadas, nós vamos adquirindo aí o que nós chamamos de karma, né? Que são as nossas ligações ou conexões negativas, por assim dizer, ou de ajustes e desajustes que nós vamos formando uns com os outros. E esse grande grupo familiar, essa mega família, ou grupo karma, ela é que nos atrai para os reencarnes, né? Onde o nosso grupo acaba encarnando. Nós também acabamos compulsoriamente indo para aquele seio familiar, onde nós nos desenvolvemos. Então, o grande desafio nosso como seres humanos em evolução é termos discernimento, não é? A capacidade de perceber a realidade que nos circunda. Tanto a realidade física, a realidade não física, e como nós podemos, de forma consciente, usando o nosso livre-arbítrio, atuar dentro desse processo de crescimento e de evolução. É um mecanismo que existe, né, do qual nós fazemos parte, do qual também nós podemos tirar um grande proveito em nosso processo evolutivo. Então, pensar no processo da evolução é você pensar em otimizar e facilitar o seu crescimento e também diminuir, né, o seu grau de débito ou reduzir o seu débito dentro da sua ficha evolutiva universal. Então, a nossa grande função com conhecimento, com técnica e aprendizado e organização é diminuir os nossos desajustes uns com os outros e otimizar o nosso processo evolutivo e daqueles que, por tabela, né, acabamos por influenciar. Então, a nossa evolução consiste em partirmos de um ponto para outro e atuar de forma consciente, de forma organizada, com discernimento. E aí surgem as tarefas de assistência, não é? A tarefa assistencial, a tarefa de ajudar o outro e a nós mesmos no processo de evolução. E com essa dedicação, não é, nós conseguimos, sim, orientar e melhorar essa nossa ficha evolutiva. E essa deve ser a nossa grande missão nesta vida, nesta encarnação e em todas as próximas. Nos dedicarmos a conhecer as verdades da vida, a compreender as leis que nos rege e que contribuem para o nosso crescimento, a fim de minimizar os danos a terceiros, né? Então, essa tarefa energética pessoal, ela é uma das formas de agirmos em função do outro, né? De começarmos a pensar no outro. O desenvolvimento humano é muito egocêntrico. Todos nós somos egocêntricos. Nós pensamos em nós, primeiramente. E aí, quando nós começamos a entender e a compreender que somos parte de um todo e que a nossa atuação interfere em um todo e que nós nos sentimos responsáveis pelas consequências das nossas ações,
nós começamos a entender que somos também agentes de transformação. E aí começamos a nos dedicar a compreender as leis que nos regem para melhorar a nossa atuação e resgatar, por assim dizer, aqueles seres que temos afeição e que precisamos sim equilibrar a nossa ficha e a ficha deles evolutivamente. A primeira grande tarefa que nós iniciamos é a tarefa da consolação. Então, todo ser humano, quando começa a se preocupar com o outro, também começa a ter uma certa empatia, que é tentar sentir o que o outro sente. E aí você o consola. Alguém perdeu um ente querido, ou alguém sofreu um acidente. Você chega, conversa, diz, isso vai passar, isso vai melhorar. As coisas são assim, mas mudam. Então, essa tarefa de consolar, de você estar orientando, contribuindo, apaziguando, é uma tarefa de consolação. Ela é benéfica, muito benéfica. Quem não, em momentos de desespero, tem ali uma atuação de uma pessoa que lhe conforta e você fica mais tranquilo para tomar decisões, para seguir em frente nas batalhas diuturnas. Então, a tarefa da consolação, ela tem o seu papel e a sua importância, e ela aponta que você está começando a deixar de pensar apenas em si e a pensar no outro. Só que a tarefa da consolação, que é o que predomina dentro das religiões como um todo, então nós consolamos, né? Jesus vai lhe salvar, vai vir aí um mundo melhor. É importante, nos dá esperança, mas não é tão essencial quanto a tarefa do esclarecimento. É muito bom você dizer para uma pessoa que sofre um acidente que, não, isso vai passar. Mas é melhor ainda você dizer que esse acidente teve por causa uma ação desta pessoa que gerou uma consequência. E que se ela se entende como consciência, um ser pensante, nesta dimensão, que ela precisa pensar antes de agir para que isso não a leve a outras consequências piores. Então, pensar e esclarecer sem impor é a tarefa do esclarecimento. É você viver, estudar, compreender e compartilhar através do conhecimento essas vivências para que outras pessoas também aprendam, né? Ou tenham acesso a esse nível de conhecimento quando elas assim precisarem. Então, a tarefa do esclarecimento, nós temos uma resposta do outro, mas essa resposta ela demora e talvez seja a isso que nós damos aí a nossa resistência pela tarefa do esclarecimento. Por quê? Primeiro eu tenho que estudar, compreender, viver, para depois ensinar. Então eu não sou apenas um reprodutor de conhecimento, de informação, para lhe consolar. E às vezes eu tenho que mexer na sua ferida. Às vezes você chega e diz, eu estou com problema no meu relacionamento, estou com problema com a minha amizade, estou com problema com os meus familiares. E é difícil você encontrar uma pessoa que chegue e diga para você, mas você é uma pessoa tão chata, tente mudar o seu temperamento. Né? Se você mudar o seu temperamento, talvez você melhore com os outros, porque eu tinha problemas. Quando mudei o meu temperamento, melhorei. Não sei se isso aplica a você, mas eu percebo a sua chateza. Né? Isso é esclarecedor. E o fato de você revelar à pessoa um problema, isso não necessariamente quer dizer que você não goste dela. Muito pelo contrário, é sinal de que você gosta e você se importa, que você quer o bem e, portanto, você esclarece, né? E aí que a pessoa tome a decisão. Aí você ainda alerta. Essa é minha hipótese, né? Esse é o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que, de fato, seja uma verdade. Mas aí, com base na minha observação, a pessoa pode voltar-se a uma reflexão. E através da reflexão ela pode analisar as posturas e, se quiser, mudar. Porque ela tem um livre-arbítrio, né? Então, a tarefa do esclarecimento, às vezes, é uma obra que você produz. Às vezes, é a cura para uma doença que você descobre durante a sua encarnação.
Então são tarefas mais complexas, mas que você também já tem como foco ajudar o outro, né? Não só a si mesmo, você já não espera tanto retorno para você. Você não está estudando, você não está publicando isso para ter um retorno meramente financeiro. Não que não seja importante, a gente tem que ter a base financeira também para se manter, mas o seu objetivo, a sua intenção, que é um dos nossos poderes, é exatamente auxiliar no progresso do outro, no desenvolvimento. E não só no desenvolvimento físico, da realidade física, né? Mas o desenvolvimento da consciência, não é? Do aspecto pensante, da nossa espiritualidade. Então a tarefa do esclarecimento ela é difícil, ela é morosa. Às vezes a gente leva 30 anos para escrever uma obra bem feita, né? E assim esclarecer, conversar, compartilhar. Tem muitos médiuns que escrevem, mas aí a obra não é dele, é do espírito, né? Ele é um importante auxiliar, mas a questão de pensar, o raciocínio, as vivências, isso é do ser que comunica, né? E não do ser que transfere a comunicação. Não desmerecendo o trabalho, que é muito importante, mas ele também tem as vivências dele que, em ele publicando, dará inúmeros livros, né? As sensações, os contatos, as experiências, os pontos que facilitam, que dificultam as comunicações com o plano espiritual. Então, todas as pessoas existentes são fontes de um conhecimento e uma experiência infinita, né? Porque nós temos uma vida infinita. Então, todos nós somos professores em potenciais, né? Somos produtores de esclarecimentos em potencial. Porém, como nós estamos ainda em um planeta hospital, né? Então, nós temos doenças, principalmente no campo emocional, nós ainda temos uma síndrome do dominador, né? Nós queremos controlar o outro, e nós ainda queremos que o outro seja como nós somos. Então a gente tende eu penso assim, eu quero que você haja assim, porque a sua forma de agir, por ser diferente, está errada, né? E isso não tem nada de racional, isso é pura emoção. E a emoção desequilibrada é um problema para a nossa evolução. As guerras começam por emoções, os conflitos começam pela emoção. Então a gente está tentando sair do planeta hospital, que é dominado pela emoção, né? E entrar no planeta escola, que é dominado pelo raciocínio. Haverá ausência do sentimento? Naturalmente não. Mas haverá uma utilização do sentimento. O sentimento é uma forma como nós nos expressamos e percebemos o mundo de forma mais adequada, com menos milindres, e de forma que a emoção, que é simplesmente o reflexo do nosso instinto animal, que ele não domine as nossas ações. Porque aí quando você está envolto apenas de emoções, você é um animal puro e simples. O seu atributo consciencial, o que lhe faz ser um ser humano, é sua capacidade de pensar, de raciocinar, de articular, de tomar decisões. Então, se você se deixa levar pelas suas emoções, infelizmente você é equiparado a muitos animais. E digo mais, talvez muito abaixo dos animais, que muitos deles ainda têm um temperamento e uma cautela no agir, que é sinal de que pensa, né? Então, assim, e os animais são pré-humanos, serão futuros humanos, né? Então, ser, na condição de ser humano, ser um animal, agindo totalmente pelas emoções, é desrespeitar o seu próprio processo evolutivo. É você jogar fora todas as suas vivências para o desenvolvimento da sua inteligência. É você não ter o mínimo de compreensão sobre quem você é, onde você está, o que você está fazendo. E estes são preceitos básicos da doutrina espírita, não é? Para uma filosofia de vida. A gente precisa pensar, por mais que dê trabalho, por mais que a gente bata com a cabeça na parede inúmeras vezes, tentando compreender sem entender, mas precisa tentar. E a gente diz que é 1% de teoria, 99% de prática. Estude tudo, sature, estude tudo o que puder sobre determinado tema, se lhe interessa. Mas
vá viver. Coloque em prática. Não acredite só nas palavras, né? Observe. Isso é verdade? Por que disseram isso? É assim mesmo? Então, o questionar é o que faz nós, seres humanos. Se Allan Kardec não questionasse, se ele não perguntasse, se ele não fosse curioso, ele não teria produzido a grande gestação consciencial, assim chamamos, né? O Pentateuco, as obras espíritas, né? Que hoje tanto nos serve como introdutórias ao conhecimento sobre a espiritualidade. Então, é o questionamento, é o trabalho. Então, não adianta eu só consolar. Chega um espírito, eu doutrino, converso. Isso é importante, tem a sua grande importância. Mas não é só isso. Nós precisamos nos dedicar um pouco mais, né, para sermos úteis. Certo, eu saí da tarefa da consolação, que ainda é um pensamento que predomina dentro da religião. Eu vou lhe consolar, tudo mais. Entrei na tarefa do esclarecimento, ou TARES, né? Tarefa do esclarecimento, que é onde eu já começo a estudar, a observar a vida e a publicar livros, artigos, a compartilhar conhecimento, para que outras pessoas tenham acesso ao que eu tenho de vivência de vida e facilite ou otimize a sua vivência. E até eu mesmo, em minhas próximas encarnações, tenha acesso a esses conhecimentos e diminua meus erros. Então, todo mundo escrever sua própria história seria uma ótima forma de você, nas próximas encarnações, evitar erros. Se você tiver acesso, conseguir ter acesso ao que você escrever. Então, quanto mais a gente escrever, em livros internacionais ou literaturas que ficam gravadas aí, por exemplo, na internet, que pensemos nós ficará por muito mais tempo, com temas claros, certamente fica mais fácil da gente ter acesso no futuro. Isso facilitará, com certeza, o nosso processo de vivência. Porque já imaginou o tanto de erro que a gente ainda comete por ignorância? E toda encarnação, a gente tem um restringimento da nossa memória, né? Esse restringimento da nossa memória não nos permite lembrar das outras vidas. Então, nós precisamos ter contato com livros, com conhecimentos, para recuperar, para fazer o download, baixar as informações, para que o nosso cérebro humano, animal, material, tenha base para fixar as memórias de outras vidas, né? As memórias que estão no seu cérebro espiritual. Então a gente vai alargando a ponte, alargando esse link que tem entre o cérebro físico e o cérebro espiritual. Então esse alargamento de memória permite a gente ter acesso às memórias de vidas passadas, a ter memórias, recuperar talentos, facilidades, predisposições. Não é? Então, tudo isso é importante, certo? Tenho aí a tarefa da consolação, que eu já me preocupo com outro, que nós chamamos de caridade, né? Então, todas essas tarefas é uma caridade. Você está pensando em você e no outro. O que diferencia aqui é o imediatismo e o ângulo de alcance. Com a TACOM, ou a tarefa da consolação, eu atinjo apenas uma pessoa, aquela que chega até mim com um problema, né? E ali eu consolo. E é rápido, eu consolo na hora, né? Eu sinto o problema da pessoa, no mesmo instante e às vezes eu não preciso nem pensar muito, já consigo consolá-la. Já a TARES, o público que eu atinjo é indefinido, eu não sei quantas pessoas eu vou atingir com essa conversação, eu não sei quantas pessoas eu vou atingir com um texto que eu escrevo, por isso também que a gente tem que ter cautela, né? Com o que se escreve, com o que se diz. E eu também preciso me preparar muito antes, dá muito trabalho para você se preparar para não falar asneiras e em vez de ajudar, atrapalhar, né? Então, dá um pouco mais de trabalho. Então, essas são as duas tarefas principais, TACOM e TARES. Nós sempre fazemos as duas, né? Mas precisamos dar um pouco mais de atenção à TARES, a tarefa do esclarecimento, porque trabalhando com a nossa capacidade mental, nós ficamos mais perto do que nós somos, seres espirituais. Agora, quanto mais nós somos emocionais, estamos mais perto dos animais, que é o que nós somos também, né?
Então você escolhe, ou você decide se transformar em um ser humano, né, usando a sua razão, ou se deixa levar pelos instintos e vai percebendo aí quais são as consequências, né? Se forem favoráveis ou não, aí você escolhe. Que a escolha é um processo evolutivo nosso, né? Então, assim, normalmente a gente chega à tarefa do esclarecimento pela motivação, pela boa vontade, quando você já tem uma certa maturidade de vivências mesmo das vidas passadas e você já iniciou tarefas de ajudar os outros, né? Então, quando você já tem esse nível de consciência, você já quer ajudar os outros, você entende, tem motivação com isso, você também se disciplina, você se organiza para ter dedicação, estudo, para ter conhecimento, para captar as informações do mundo, as leis do mundo e compartilhar. E viver, né? A gente vive e compartilha. Então, assim, sem conhecimento você não consegue nem perceber o que está na sua frente. E se percebe, não sabe explicar. Por isso que nós precisamos de conhecimento, né? Conhecimento mais vasto possível. Tudo que você puder conhecer, você deve, né? Tudo que puder, você deve, porque isso amplia a sua capacidade de perceber o mundo ao seu redor, de perceber soluções, de ter ideias, de resolver problemas. Então, é uma tarefa extremamente importante. A terceira tarefa é a tarefa energética pessoal. Na primeira, eu acabo doando... em todas as tarefas a gente doa energia. Existem dois tipos de energias. A energia imanente, que é a energia que está em todo lugar, que preenche todos os espaços. Não é que é uma energia um pouco mais física. E tem a energia consciencial, que é a energia minha. É a sua energia, é a energia do animal, é a energia dos seres vivos, ou como a gente chama de bioenergia, energia viva. Então existe a energia emanente, que permeia todo o espaço, tudo, e existe a energia viva, que permeia os seres vivos. A consciência é que conduz essa energia. Então eu consigo aqui ampliar a minha áurea, reduzir, enviar essa energia para outra pessoa, absorver a energia do ambiente, exteriorizar a energia do ambiente. Então, quando eu penso, fico feliz, minhas energias se mobilizam no meu corpo. Quando eu fico triste, também, eu consigo movimentar as energias. Quando eu tenho ódio de alguém, as minhas energias o atacam. Quando eu tenho afeições, eu tenho carinho, eu tenho compaixão com uma pessoa, minhas energias a envolvem. E ela sente tudo isso. Então, tudo isso você pode observar, monitorar, constatar por você mesmo. Agora, sem conhecimento, você não dá nome aos bois, né? Então, nós temos e lidamos com energias o tempo todo. A nossa realidade ela é energética. Então, nós lidamos com energia de uma forma muito... Nós somos especialistas sem saber. Somos especialistas inconscientes das nossas energias. Então, nós usamos. Um médium, quando faz cirurgia espiritual em alguém, ele apenas interrompe o fluxo energético, bioenergético, que permeia aquela parte do corpo e ali ele consegue cortar, retirar alguma coisa e não ter ação de bactérias ou vírus ou proliferação ou inflamação, porque simplesmente não tem energia vital, só tem energia imanente, né? Então, quando ele restabelece a energia vital, ou seja, desobstrui o fluxo da energia vital, você se recupera naturalmente sem ter ali tido nenhuma interferência de organismos externos. Porque onde não tem energia de vida, bioenergia, ou a energia consciencial, a vida não atua. E onde não tem, né, fica mais fácil de você fazer procedimentos, por assim dizer. Então, assim, entender e compreender e dominar as energias era para ser uma prioridade nossa, com consciência, para facilitar o nosso processo evolutivo. Afinal, nós não somos o nosso corpo, nós somos seres inteligentes que nos manifestamos através de um corpo. E isso faz toda a diferença, né? Então, nós somos energia, né? Nós temos energia. A nossa consciência não. Nossa consciência é um elemento, o nosso espírito é um elemento da natureza que nós não temos definição. Eu não sei dizer o que é.
Só sei dizer que ela é diferente da matéria. E sei dizer que ela é diferente da energia. Porque matéria é só uma variação da energia. Então, os dois elementos constitutivos do universo é a consciência, seja eu, você, ou o espírito, né? Como nós chamamos na literatura espírita, sou eu, o espírito, ou os espíritos, e a energia, que com a energia você faz tudo. Então, nós somos espíritos mergulhados em uma realidade material, em uma realidade energética, e aqui nos manifestamos. O som é uma energia, né? O vento gera energia, tudo é energia. Então, dominar as energias é dominar a vida. Dinheiro é energia, né? Então, é uma energia que se você transmuta, troca, permuta, faz o bem, faz o mal. E energias são neutras, né? Você a direciona como você bem entender. Então, a energia é neutra. Ela não é boa, não é ruim. Depende do que você faz com ela. Uma faca de cozinha você pode usar para cortar alimentos, para alimentar pessoas, ou pode matar uma pessoa, né? Então é neutro, totalmente neutro. Agora a gente chega em ambientes e diz, esse ambiente tem uma energia pesada. Eu não saberia dizer que se é energia, porque energia é tudo, né? A casa é energia, tudo. Mas você tem uma sensação ruim dentro desses ambientes, né? Então, certamente, o que se foi feito dentro dessa residência, ou os seres que ali habitam, não são bem intencionados, né? Porque a intenção, ela é capaz, intenção e vontade, é capaz de modificar toda a nossa energia, pessoal, ambiental, as práticas, o tipo de cor, o tipo de instrumentos que se tem. Por exemplo, um quarto cheio de armas, não tem como ter uma atmosfera boa, impossível. Porque a arma foi criada para matar. Se tiver uma faca, não sei o quê. Pode ser menos mal, menos ruim, né? Mas o ambiente pesa energeticamente. Se pesa energeticamente, nos contamina, se nós somos energia. Então, isso também contamina a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Então, se você tem um filho ou uma filha que você cria, ele já tem um temperamento agressivo e o ambiente é todo hostil, só de guerras, que estimula brigas, que estimula batalhas, mortes, você tem um arsenal de armas, certamente a personalidade dele será intensificada, porque você está evocando a todo instante conflito, né? Os instrumentos trazem evocações. Agora, se você botar uma criança dessa com esse tipo de temperamento, belicista, que gosta de guerra, de brigar, de batalha, se você colocar ele dentro de uma biblioteca, ele não se sente bem. Aí você diz, oxe, por quê? Não é? As energias do ambiente. Ali já é uma outra atmosfera, é uma outra forma de pensar. Então, assim, se você deseja mudar o mundo, e você deseja se mudar, você também pode começar mudando o seu ambiente. Um quarto escuro, cheio de caveiras, né? Que tipo de evocações você faz? Morte, né? Pesos. Então, tudo isso são formas de você ir otimizando. E você percebendo as energias, aí você já pode dar início, não precisa necessariamente conhecer as energias para você iniciar uma tarefa energética pessoal. E o que seria isso? A tarefa energética pessoal parece um pouco com a tarefa de consolação, onde você atua ajudando pessoa por pessoa, não é? Só que a tarefa energética, você se torna um especialista. Você não estudou tanto para poder se comunicar com os outros e registrar e compartilhar suas vivências com a intenção de facilitar aos outros que passam pelos mesmos problemas que você a ultrapassar aquela fase de uma forma mais sadia, mais acertada, né? Já imaginou? Você passou por um trauma, conseguiu superar. Aí você compartilha, eu consegui superar porque eu ouvia músicas, eu saía com meus amigos e tudo mais. Então, se essa informação chegar a pessoas que estão com traumas, ou passando por traumas, talvez isso facilite a ela ultrapassar esse processo. E aí você já está atuando, né, com o esclarecimento, com o compartilhamento, e não deixa de ser também um pouquinho de consolação, né? Já a tarefa energética, você vai... É uma técnica, na verdade, é uma técnica, essa tarefa energética pessoal, onde você se dedica 1 hora do seu dia, 50 minutos, na verdade, você vai se dedicar
a doar as suas energias, já que você é uma fonte provedora de energia viva, ou bioenergia, você vai doar essas energias para auxiliar as pessoas. Como assim? Ora, tem gente que está doente porque as energias do corpo estão desequilibradas. Então, a sua energia, você consegue usar a sua energia e equilibrar esse pessoal. Você consegue também ajudar os seres espirituais com essas energias. E aí você também começa a fazer parte de equipes. Então, a tarefa energética pessoal é uma técnica onde você começa a mexer com as suas energias. Isso pode ampliar a sua percepção do mundo espiritual, ou mediunidade, né? Ou sensibilidade. Isso também pode fazer com que você entre em contato com as dimensões não físicas, isso é muito importante. Já pessoas que têm uma certa mediunidade, como a gente chama deseducada, que eu não gosto muito desse termo, a mediunidade ela é como se fosse um instinto, não tem como você educar um instinto. Como é que eu educo o que comer, a fome? Você não educa a fome, né? Mas você usando, você não fica com necessidade. Por exemplo, a mediunidade é um instinto, é uma capacidade de você perceber a realidade espiritual e você reagir a isso, né? É como o olfato, ou vamos dizer como a alimentação, como a fome, também é um instinto de sobrevivência, né? Então, se você ficar muito tempo sem comer, é perigoso você atacar uma pessoa que passa na rua com um prato de comida, né? Então você fica mais agressivo. Então, como é que você controla a sua agressividade advinda da fome? Comendo, né? Então, como é que você evita que a sua mediunidade, em vez de ser um instrumento para lhe proteger e lhe ajudar no seu processo evolutivo, que ela seja um empecilho? É você entendendo como é que ela funciona e você trabalhando com ela, né? Usando-a de forma adequada. Então, assim, só você pessoalmente, na autorreflexão, na autoanálise, é que pode não educar, mas compreender para utilizar da melhor forma que você entende no seu processo de crescimento e evolução. Então, essa tarefa energética pessoal, ela já é uma tarefa um pouco mais complexa. Você já tem que ser um pouco especialista nisso, mas todos nós já fazemos, né? Quem participa de reunião mediúnica, por exemplo, já pratica essa tarefa energética pessoal. Só que essa tarefa energética pessoal não é usada de forma técnica, porque como proposto, essa tarefa ela é para o resto da vida, porque é uma doação e sempre há pessoas que precisam, né? Seres que precisam. E nós começamos, indica-se começar após os 35 anos, ou a meia-idade, né? Quando a sua vida já está um pouco pacífica, a sua rotina ela já é previsível, e aí você começa a ter esse compromisso, né? Assumir compromissos, não mudar tanto a rotina e ir crescendo. Essa tarefa energética pessoal, ela permite com que nós tenhamos contato com os seres que também têm a mesma intenção que a gente. Ora, eu já estou tendo intenção de ajudar, né? Então, eu vou tendo contato com as pessoas. E a TENEPS é uma assistência ao outro, energética. Então, é como se eu estivesse em paz com todo mundo. Então, eu não posso fazer uma tarefa dessa de manhã, em casa, e brigar com uma pessoa no meio da rua. Não tem sentido, você tem que ter coerência. Então, a abnegação, se a pessoa está provocando, aquilo não lhe faz muito bem, mas você não vai se desestabilizar com a pessoa. Aí você se abnega. Aí você nega o seu próprio instinto de querer atacar e brigar com a pessoa, porque você quer ajudá-la e não agredi-la, né? Então, pela consciência ou pelo conhecimento, você acaba modificando a sua forma de agir com os outros. Ora, a gente até pensa nisso, né? Como é que dentro da casa espírita você tem um comportamento e fora você tem outro? Aí você reduz isso. Como é que dentro da sua reunião particular com o seu mentor, por assim dizer, não mentor, porque mentor também a gente não é filho do espírito. Então, quem são nossos mentores, na verdade, são nossos pais, né? Foram, quando a gente era incapaz. Hoje nós somos capazes. Então, nós não temos mentores, nós temos parceiros. Pessoas que nos ajudam do outro lado a nós ajudar.
É diferente de quem é médium, que tem a função de psicografar, transmitir mensagens, que aí eu me torno um auxiliar. Mas se sou eu que tenho que diminuir os meus karmas de vidas passadas, então sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que botar a mão na massa. Então os espíritos são apenas meus auxiliares. Eu mudo de postura, eu mudo de posição. Quanto médium, eu sou auxiliar, né? E tento não interferir. Mas como agente do meu destino e da minha vida, né? E querer aí modificar e melhorar o processo evolutivo do meu grupo e do meu planeta, né? Como um todo, do nosso planeta. Então aí nós precisamos assumir a nossa postura. Então, os seres espirituais são os nossos parceiros nessa luta para tentarmos nos melhorar e melhorar a nossa grande família, né? Então, temos esses contatos, temos esses aprendizados. Nós também temos sempre o bom humor. Você não pode estar muito triste. Não é que não pode, né? Mas é que não é adequado. Quando você fica triste, as suas energias baixam. Então, você acaba atraindo situações não tão boas. Então, é importante demais ter um bom humor. Os seus chakras, que a gente estuda muito pouco no Espiritismo, a questão dos chakras. Os chakras são pontos de energia no corpo físico por onde a nossa consciência se manifesta. Então, são pontos extremamente importantes, né? Então, nós acabamos amadurecendo pelo trabalho da energia todos os nossos chakras, né? Então, a gente vai desenvolvendo um a um, trabalhando um a um, para que a gente tenha uma expressão, nós sejamos vivos integralmente. Né? Então, assim, é importante compreender tudo isso. Então, essa tarefa energética ela é um verdadeiro autoconhecimento, né? Uma viagem para você mesmo. Você desenvolve a sua mediunidade naturalmente, porque você está lidando com energias, né? Ou seja, em vez de você ajudar uma pessoa ou pessoas infinitas, você vai ajudar mais também infinitamente agora do ponto da energia viva ou da bioenergia. Então você pode ajudar as pessoas ajudando elas a pensar melhor, né? Ter um melhor discernimento, a raciocinar, a tomar suas próprias decisões, não querendo carregar ninguém nas costas, né? Nós estamos aqui para nos auxiliar e não nos substituir. Cada um tem suas missões, tem seus deveres e cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Se fizer diferente, a gente está prejudicando o outro, certo? Então, assim, essa tarefa energética pessoal é uma das prioridades que a gente precisa puxar para essa nossa missão de vida. São ideias trazidas do plano espiritual desde a década de 70, 80, e que aí nós precisamos ter o público adequado para que mexa com esse tipo de prática e experimente, né? Que ouse experimentar e ver se já é possível desempenhar, se não é. E aí a gente vai, na tentativa, percebendo se a gente já tem capacidades ou não, né? E está aberto ao aprendizado. Então, assim eu encerro a nossa conversação de hoje e até breve. Eu rugi.